Olá pessoal, nesse vídeo que eu vou publicar aqui, eu fui numa banca de revista, olhei as capas de revista rapidamente, faz mais quase 2, 3 anos que eu não assisto televisão, noticiário, algumas coisas ou outras eu fico sabendo pelo Facebook o que está acontecendo, mas nas capas de revista eu percebi que a situação realmente do Brasil está bem crítica. A crise, o desemprego, 12 milhões de desempregados, crise ética, crise moral, crise financeira. E eu cheguei em casa, assim, angustiada. Percebi uma angústia, uma impotência frente a tudo que está acontecendo. Então eu resolvi meditar com o tema corrupção. Que energeticamente, como eu poderia analisar a corrupção e a crise econômica, principalmente do Brasil, moral e ética também, mas econômica, e como que isso impacta na vida das pessoas, porque eu me senti agoniada, fico imaginando uma população inteira desse país agoniado e a energia que isso está gerando na sociedade. Então a pergunta para mim foi a questão da corrupção. Eu embaralhei, meditei, coloquei as cartas, analisei já o resultado, porque um assunto tão complexo eu realmente ainda não me sinto preparada para abordá-lo gravando, porque possivelmente a gravação ficaria muito longa. Eu preciso analisar as cartas, meditar, focando as cartas, para ter todo o entendimento do assunto, da informação que eu estou recebendo através dos arquétipos do tarô. Então, a carta principal, né, numa leitura simples de 3 cartas, a carta principal em relação à corrupção é a morte. Quando eu meditei focalizando essa imagem, na leitura de tarô é muito interessante que não só a carta em si é importante, mas como o desenho que ela contém. Existe uma simbologia aqui que as pessoas que leem tarô acreditam, e eu acredito também, que emana uma energia que você pode analisar e eventualmente te chama mais atenção alguns aspectos da carta. A carta da morte me chamou muita atenção e eu não tinha antes, quando mentalizava a carta, eu não tinha percebido as mãos brancas. Então, de uma figura negra, com uma armadura, você não sabe quem é, os olhos não tem nada. Eu imaginei um buraco negro, a corrupção como algo que morre em si mesma. E as mãos brancas seriam como se fosse a forma com que a corrupção se alimenta é através dessas mãos brancas, que são luvas, estendidas para pessoas bem pequenininhas aqui, que é a população. A população, de certa forma, alimentando. Aqui tem uma figura de uma pessoinha estendendo uma flor branca, como se fosse a nossa condição de reféns da corrupção e ao mesmo tempo alimentando essa corrupção. Então as mãos brancas seriam as mãos da corrupção sistêmica do nosso país, e aqui as figuras estão, algumas estão de joelhos, dando coroas, agora que eu vi, dando ouro, como se fosse uma população inteira alimentando um buraco gigante negro que a energia acaba em si mesma. E outra coisa que me chamou a atenção é atrás da morte tem um campo plantado, a luz do sol, uma energia positiva de vida, de nutrição. Mas aonde a morte está é tudo árido. Então a corrupção como algo que destrói a vida, destrói as pessoas, mas as próprias pessoas estão alimentando a corrupção. Isso me chamou muita atenção, é um arcano maior, é uma energia muito forte. E as cartas que dão mais detalhes nessa leitura são o Cavaleiro de Paus e o Pajem de Ouros. Na mentalização energética que é possível fazer aqui, você tem o Pajem de Ouros, que seria o início da materialização de uma realidade. O primeiro passinho para que uma realidade aos campos seria como se fosse um esforço inicial, que você tem uma semente que você vai plantar e depois você vai colher, e assim você toca a sua vida no mundo real, trabalhando, obtendo dinheiro para se alimentar ou mesmo produzindo alimento, vendendo esse alimento para
monetizar a sua vida, só que ela está invertida. Então eu associei muito a questão da corrupção como um fator muito forte que neutraliza a possibilidade de que você concretize sonhos de realidade. Uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que não consegue arranjar um emprego, uma pessoa que está subempregada, uma pessoa que está infeliz no seu emprego, mas não pode sair dele porque num cenário de crise você está escravo de um posto que você possivelmente tenha, porque se você sair dali o risco de ficar desempregado é muito grande. Então é como se fosse o início de uma realidade, de construção de uma realidade digna, que alimenta a sua vida, que favorece o colorido da vida, né? O verde é a cor do chakra do coração. Essa realidade está bloqueada. E o Cavaleiro de Paus, que é a manifestação, o Paus é o fogo, né? Os cavaleiros são sempre mensageiros, então seria a manifestação de intenções, de você construir novas realidades. Então, tanto sonhar com a realidade, a impressão que eu tenho aqui frente a um cenário como nós estamos vendo, as pessoas estão neutralizando até possíveis sonhos de futuro. Aqui é uma criança, então os sonhos de futuro de uma criança, sonhos de futuro de uma realidade de um país inteiro parado e a impossibilidade de você manifestar os seus desejos de segurança, de prosperidade, de relacionamento, de viagem, de qualidade de vida, seja lá o que for. Então, isso aqui para mim seria, numa forma simples de analisar, o quadro do que é a corrupção, pelo menos do que eu observei nas capas das revistas, né, do caso. E se tentarmos somar aqui, não tem número. Cavaleiro, a Morte, o Pajem de Ouros, não há número. Então eu imaginei assim, o buraco é tão negro que não tem nem numerologia que analise mais a situação que nós estamos vivendo. Novamente eu fui para o oráculo de Osho e pensei, meditei, que tá assim, que tá tudo ruim. As pessoas estão percebendo, principalmente quando vão ao mercado, quando vão sair com os amigos, né? Elas percebem a situação como está grave, né, do custo de vida no Brasil. Eu imaginei como é que você neutraliza isso, como é que você consegue sobreviver numa realidade como essa, de um buraco negro sugando todos os seus sonhos e a sua possibilidade de concretização dos seus sonhos. Aí o oráculo que eu retirei do baralho, depois da meditação, é a receptividade. A receptividade, ela corresponde à Rainha de Copas, no baralho tradicional. Então é uma figura feminina, não sei se eu vou conseguir focar direito na câmera, é uma figura feminina, que estão os seios, os braços estendidos, uma flor de lótus corresponde à cabeça da figura. A Rainha de Copas é a rainha das emoções. E são nas emoções, na sua alma emocional, eu tenho cá para mim que as suas emoções representam sua alma. É lá que você tem que ter o domínio absoluto das suas emoções de uma forma positiva. Aqui a energia mostra que a situação está circulando, ela está imersa na água das emoções, mas mesmo imersa na água das emoções, por exemplo, emoções de revolta, emoções de desespero, emoções de solidão, emoções de depressão, ela está imersa nesse mar gigante de emoções, mas ela tem uma unidade própria, desenhada aqui pelos limites do corpo dessa pessoa. Então você saber coletar de uma forma não é positiva, mas é você entender dentro dessa realidade o que lhe compete sentir e deixar fluir. Sim, eu estou com medo, sim, o custo de vida está caro, sim, nós não conseguimos ver o final do túnel na questão da ética e da falta de moralidade no país em termos de éticos mesmo, de respeito, de cumprimento de papel, de poder público, de poder privado. Então, entender essa realidade de emoção, mas entender também que você é uma alma, tem uma energia sua própria aqui, que você tem que deixar fluir, não é fingir que não vê, não é ficar com raiva, que a raiva também não ajuda nada, mas entender isso tudo do ponto de vista de uma rainha, que analisa o seu reinado, porém no controle emocional, ou seja, na base inspiradora do seu próprio reinado. É isso que essa carta significa.
como eu estou fazendo tradicionalmente, até desenvolvendo já um estilo, eu pedi mais, meditei e analisei mais 3 cartas. As 3 cartas que saíram são essas: a Rainha de Paus, os Enamorados e o 9 de Espadas. Isso de um lado do baralho. No outro lado da leitura, as cartas que surgiram são o 9 de Ouros, o Carro e o Cavaleiro de Copas. Eu analisei essas 2 disposições aqui e na minha meditação apareceu algo interessante. Porque a pergunta foi assim, tá, como é que eu escapo desse buraco negro que trava a minha vida e trava a minha possibilidade de manifestar minha realidade, uma realidade de meu interesse, de minha qualidade de vida? Ok, através da Rainha de Copas. Deixe fluir de forma madura, emoções de forma controlada, para que você comece a manifestar dentro de você uma porta adequada de saída dessa situação. Ora, essas 3 cartas me chamaram a atenção, porque as figuras, me chamou a atenção a questão da quantidade de figura feminina que está aqui. Aqui são as moiras de uma criança, então me chamou a atenção aqui, talvez pelo colorido. Olha só, os Enamorados é um arcano maior também, alto grau energético. Os Enamorados é a carta que, energeticamente no tarô, significa escolha. Então tem uma pessoa aqui, uma figura masculina de costas, mas existem 3 figuras femininas. E a Rainha de Paus é a rainha do controle da manifestação, ou seja, depois que a Rainha de Copas, você ser rei, ser rainha da sua energia positiva, que tanto o homem quanto a mulher tem, mas você entender a situação sem excluir a emoção, porque buscando na emoção controlada o recurso para você manifestar a Rainha de Paus. Então eu achei que esse lado do baralho significaria assim, qual é a saída para o equilíbrio energético da minha energia feminina, que é a energia de inspiração. Então as cartas que apareceram foram assim, a minha energia de inspiração, de rainha, para que eu consiga atrair o Cavaleiro de Paus do meu desejo de manifestação da minha vida, a Rainha de Paus, a minha energia feminina, ela não consegue conduzir de forma adequada a minha inspiração pessoal, porque ela está apavorada, 9 de espadas, apavorada com informações em relação à corrupção. Então, crise, roubo, quebra, desemprego, poluição, violência, tudo isso atrapalhando o reinado, dificultando. O 9 de espadas é a carta da prisão mental, influenciando a minha capacidade de desenvolver a minha energia feminina de manifestação e também a questão dos papéis da mulher, do que ela assume. Essa carta é a maior energia desse triplex aqui. Então, os papéis que a mulher tem que escolher frente a toda essa situação, então o papel, por exemplo, de mãe, o papel de profissional, o papel de dona de casa, o papel de esposa, o papel de mulher bonita, com um corpo adequado, sempre sedutora, esses papéis todos sendo também uma pressão para o desenvolvimento da minha energia feminina livremente. Ela está presa numa escolha entre serei uma profissional para manifestar o quê? A mãe, a esposa, a profissional, a juíza, a advogada, a escritora e assim por diante. Tudo isso pesando, afligindo o desenvolvimento da energia de manifestação individual das pessoas, do lado feminino delas. E as outras 3 cartas que eu já mostrei para vocês, eu observei aqui a quantidade de figura masculina. Então, novamente, no meio, um arcano maior, que foi o que apareceu na tirada das cartas, um arcano maior mostrando uma figura masculina conduzindo, mas necessitando para a condução a força pessoal, né, o desgaste emocional de conduzir 2 forças opostas, que são os cavalos negros e brancos, cada uma indo para um lado. Então, enquanto o meu feminino está apavorado com os papéis que as cobranças sociais, a mídia desesperadora, que mostra que tudo está difícil,
isso está fazendo com que a energia de manifestação do lado masculino das pessoas, ou seja, como que ela torna real as suas aspirações, tem que estar com esforço imenso de conduzir o 9 de ouros, que é prosperidade, ou seja, correr atrás de dinheiro, e a expressão da emoção, a expressão da alma dentro dessa atividade. Então, como que eu escolho, isso que essa carta quer dizer, como é que eu escolho concretizar uma realidade dentro de um cenário de crise, que ela me traga dinheiro, mas que ela me traga também mensageiro, ela me traga afeto, ela me traga recompensa emocional. Então, meu lado masculino está tendo que conduzir a dúvida entre concretizo o dinheiro, mas onde fica a minha realização pessoal? E essas duas coisas tensionando, a figura da carruagem tensionada. O meu lado feminino está indeciso em relação às diversas expectativas de inspirar, que eu preciso inspirar na minha vida. Eu tenho que me inspirar para ser uma boa profissional, eu tenho que me inspirar para ser uma boa dona de casa, eu tenho que me inspirar para ser uma amante, uma namorada, uma esposa. Então são tantas cobranças nos meus padrões de inspiração que trava tudo. Olha só, não chegamos a ponto nenhum, porque a corrupção realmente está atrapalhando a energia de criação e energia de manifestação. Agora, vamos para o oráculo do Osho. A parte masculina, ou seja, essa parte aqui. O que o oráculo do Osho, que é a forma positiva, né, oriental, de ver uma dificuldade, o que ele me apontou? Essas duas cartas, o Criador e vidas passadas. O Criador, no baralho tradicional, seria o rei do fogo, o rei de paus. Mas não é, um oráculo não funciona com a questão do tarô numerológico, ela funciona com a imagem. Então, aqui observa-se que o que eu preciso fazer no meu lado masculino de manifestação para sair da dificuldade da crise? Eu preciso concentrar minha energia. Esse mestre Zen está concentrando sua energia toda no chakra, né, básico do ser humano, o chakra mais inferior na coluna vertebral do ser humano. Ele está concentrando toda a energia de manifestação ali, e ele está de olhos fechados. Ou seja, basicamente essa figura diz assim: você como o rei de ouros, o rei da manifestação, o que você quer manifestar na sua vida? Frente a esse cenário de aflição vinda do externo, frente a esse cenário de cobranças, de padrões, frente a esse cenário de ter que conduzir a expectativa de prosperidade, de dinheiro, de concentração material, com a necessidade de você ser feliz, emocionalmente feliz, se sentir bem na sua vida, amar, ter família, ter amigos, ter um equilíbrio emocional. Então diz assim, primeira coisa, o que você quer manifestar? Essa figura, ela está de olhos fechados, se concentrando e dizer assim, frente a um cenário de escassez, qual é realmente o meu desejo de manifestação? E junto com o Criador saiu a carta das vidas passadas, que também, analisando a figura, ela mostra assim, num ciclo de corrupção, no ciclo de crise que nós estamos vivendo, essa figura mostra assim, duas palmas de mão, né, com uma fase da sua vida, aí estreita aqui e vai passar para outra fase de vida. Olha só, eu imagino assim, a corrupção trouxe um cenário de crise na sociedade que está estrangulante, mas que precisa ser vencido, que você precisa passar para outro cenário, que você precisa reconhecer qual é. Isso em termos de energia negativa de manifestação. Agora, em termos femininos, da sua energia de inspiração, o que o oráculo nos diz? E é aqui que eu achei super, super profundo e super pertinente. Saíram duas cartas, o isolamento glacial e a simplicidade. O isolamento glacial é o 3 de espadas, é a carta da decepção. Então, a nossa energia de manifestação feminina, ao invés dela estar fluida, sabendo sua identidade e fluindo, deixando as emoções fluir para se purificar, ela se congelou
num cenário de crise, e a vida está lá dentro dela. Se vocês observarem aqui, os olhos dessa figura, aqui, a figura está chorando, está presa, está agoniada. Então a nossa alma, para expressar a nossa vontade, né, nosso desejo de manifestação, está aprisionada por esses parâmetros aqui, assustadores sociais, e de não saber, e de rótulos. Então você é apavorado pelo externo, você é pressionado por suas necessidades de decisões, de papéis pré-estabelecidos na sociedade, e como é que você vai, que rainha que você pretende manifestar. Então diz assim, conhece-te a ti mesmo em termos de emoção, está aprisionado, e a única saída aqui que essa carta representa, que qual é a saída para isso? São as lágrimas, e as lágrimas são pequenos arco-íris. O arco-íris, ele nesse oráculo, ele é representado pelas cartas de ouros. Aqui, ó, aqui é o 8 de ouros, então estão vendo o arco-íris? Então eu visualizei o seguinte na meditação: a tua emoção aprisionada, a vontade, o sentimento que você tem do que sua alma quer desempenhar nesse mundo 3D, tudo isso está aprisionado num padrão de crise, de corrupção que congelou tua alma. Se você chorar suas emoções, e aqui é bem isso, expressar suas emoções de forma, tirar lá do fundo o que você quer manifestar, o oráculo te diz, manifesta a simplicidade. Aqui tem uma figura, ó, simples no campo. Essa carta diz assim, concentre-se nas emoções simples, que te trazem prazer do simples. O que você gosta de fazer? Pintar, cantar, desenhar, dançar. E dê valor para essas coisas simples. Nesse momento que nós estamos passando no país de crise, de buraco negro, não é pensar nisso, é pensar na simplicidade. Plantar sua própria comida. Ou apoie quem vive, pelo menos se você não concorda em viver na simplicidade, apoie quem está vivendo na simplicidade. Agricultura familiar, agroecologia, agrofloresta, consumo sustentável, para ir quebrando esse gelo que a sua energia de emoção, que é onde nasce toda a manifestação, ela está congelada nesses padrões pré-estabelecidos. Descongele na simplicidade. Por quê? Aí você vai conseguir entender lá no seu âmago do seu ser o que realmente você quer fazer, o que você quer manifestar. Entendendo que a partir do momento que esse cenário de corrupção for extinguido, você vai entrar num novo ciclo. E como que você vai extinguir isso? Comece. Manifeste o que você tem para manifestar. Então diz assim, tire de dentro de você o simples, mas que te faz bem, essa figura está em paz com ela mesma, o simples que alimenta a sua alma. Comece a fazer pequenas coisas, as mais essenciais para você. Porque nesse exercício aqui do que é mais essencial, é onde você vai concentrar energia para o plano B. Até tem um site muito interessante chamado Plano B. Procurem no Face, é de uma moça interessantíssima que ela está apostando muito nas pessoas que estão empreendendo. Plano B. Mas plano B vindo lá da sua alma, do que você tem talento para fazer, aquilo que vai nutrir tua alma, para que quando tudo isso passar, e você vai conseguir agilizar esse passar, essa crise, desenvolvendo algo que está te fazendo bem, que está também eventualmente trazendo sustento para você, vamos calmando as almas, para que a gente consiga bloquear essa energia ruim desse buraco negro com fluir de emoções. Então, descongele-se. É isso que as cartas estão dizendo. Assuma a simplicidade do seu ser. Interessante que aqui 8, 9, 10, 11 dá 2. 2 é o número no tarô que diz do encontro, do feminino e masculino. Encontro. Encontre dentro de você o que te alimenta, o que te faz bem. Manifeste isso e passe para o plano B na sua vida. Não vamos esperar que isso do externo se resolva. Não vai se resolver. E não tem que ser de dentro de você. Ó. Cada um fazendo isso, a gente consegue minimizar esse cenário horrível energético que está dentro do Brasil. E em termos de energia feminina,
essas lágrimas aqui, para elas valerem mesmo, quando a sua alma chorar e definir um plano B que te faz feliz, cuidado com os padrões sociais das expectativas em cima de você. Chore lágrimas genuínas para manifestar algo energeticamente que reflita quem você é. Legal de pensar nisso. Obrigada.